Você já se perguntou por que algumas áreas da sua vida parecem paralisadas, mesmo quando você ora, jejua e tenta fazer tudo certo? Você já sentiu que seus pensamentos estão te sabotando silenciosamente? Que há memórias, culpas, medos ou vozes do passado que ainda governam sua mente, mesmo quando você ora, reza e busca a Deus? E se eu te dissesse que talvez o que mais te aprisiona não esteja do lado de fora, mas dentro da sua mente? E se eu te dissesse que quando Deus começa a descontaminar seus pensamentos, a purificar sua mente, Ele não apenas elimina sua ansiedade, mas transforma completamente o seu mundo espiritual, emocional e até físico? Muitos acreditam que basta ter fé no coração para caminhar com Deus. Mas o que poucos sabem é que há pensamentos, vozes, lembranças, culpas e crenças escondidas, silenciosas e antigas, que ainda sabotam a comunhão com o céu. São fortalezas mentais construídas ao longo dos anos, baseadas em traumas, palavras negativas, comparações e autoimagem distorcida. E o pior, você se acostumou com elas, passou a aceitá-las como parte de quem você é. Mas o Espírito Santo tem algo urgente para te revelar hoje. Existe uma purificação que precisa começar no campo mais negligenciado da vida espiritual: a mente. E esta purificação não apenas trará descanso à sua alma, mas desbloqueará promessas que estavam travadas, porque há bênçãos que não descem enquanto o pensamento ainda está preso ao passado. Há respostas que não chegam enquanto o coração deseja o novo, mas a mente ainda habita os velhos lugares. Nas próximas palavras, você descobrirá que sua mente não é apenas um espaço psicológico. Ela é um território espiritual. Um lugar que pode estar dominado por pensamentos do mundo, por vozes do passado, por estruturas de medo ou culpa. Mas hoje, essa estrutura começa a ruir, porque a palavra vai acender uma luz sobre pensamentos que você nem sabia que estavam te dominando. Ao longo deste estudo, você será guiado por um caminho de confronto, cura e libertação interior. Vamos atravessar juntos os corredores da alma onde o medo se esconde, onde a culpa se repete, onde a comparação e a angústia te sufocam, e você aprenderá com base na Escritura como Deus purifica esses lugares, transforma sua mentalidade e devolve a clareza que o inimigo tentou roubar. Mas eu preciso que você permaneça comigo até o final, porque há um momento neste vídeo, um ensinamento especial quase no final, que pode ser a chave para destravar uma bênção que você vem esperando há anos, uma chave que vai destrancar as amarras do passado. Você vai perceber que com a mente renovada, até as portas que estão fechadas vão se abrir. Se essa mensagem já começou a falar com você, escreva aqui nos comentários agora mesmo a frase: Senhor, descontamina a minha mente e acalma meu coração. Esse comentário é mais do que um gesto. É um compromisso espiritual. É como levantar um altar e dizer: estou pronto para ser transformado. E se você crê que esta palavra pode libertar outras mentes oprimidas, curta agora este vídeo. Isso faz com que o YouTube entregue esta mensagem a outras pessoas que precisam urgentemente ouvir essa verdade. Quando você curte, você evangeliza. Você está sendo um instrumento para expandir a luz. E eu quero te elogiar por isso. Sim, você. Porque muitos assistem e passam, mas poucos agem com fé. Poucos reconhecem a importância de espalhar o que vem do alto. E você está entre esses poucos. Agora, se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se. Mas não faça isso por hábito. Faça por fé. Faça como quem diz: eu preciso de um lugar onde a palavra me alcance com profundidade. Muitos assistem a este conteúdo em lugares onde não há uma igreja por perto, onde a solidão espiritual é real. Para essas pessoas, este canal é um refúgio, um apoio, uma igreja virtual que acolhe a alma ferida. Você pode fazer parte disso. Você é parte disso. Então, antes de começarmos, quero que você comente mais uma frase: paz em Cristo. Essa frase sela o seu coração com o Espírito Santo. É como uma senha espiritual, uma declaração silenciosa de que este estudo será para você um divisor de águas.
Prepare-se, porque está começando uma limpeza que não é superficial, é profunda. Uma transformação que vai além da motivação. É renovação interior. Desligue as distrações, silencie a alma, porque Deus está prestes a tocar na parte mais íntima do seu ser, sua mente. E lembre-se, aquilo que o Senhor fará hoje começa com um sim seu. O estudo começa agora. 1. A mente como campo de batalha espiritual e o poder oculto dos pensamentos não vigiados. A mente é o cenário de uma guerra invisível. E o mais perigoso nessa guerra é que a maioria das batalhas acontece em silêncio, dentro de você. Enquanto muitos cristãos concentram seus esforços no exterior, combatendo tentações visíveis e obstáculos físicos, deixam completamente desprotegido o espaço onde tudo, absolutamente tudo começa: os pensamentos. E essa negligência tem custado caro. A Escritura Sagrada não deixa dúvidas sobre isso. Em 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo nos revela: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Repare bem, todo pensamento. Isso nos mostra que não existe neutralidade na mente de um cristão. Ou seus pensamentos estão obedecendo a Cristo, ou estão servindo a outro senhor. E aqui está o ponto central deste primeiro passo da purificação. Todo pensamento que você tolera, alimenta, repete ou abriga, molda o mundo ao seu redor. Porque suas decisões, suas emoções, sua percepção de Deus, sua identidade, sua fé, tudo isso nasce, cresce e se organiza no território da mente. É por isso que muitos vivem em círculos espirituais sem perceber. Eles não estão distantes de Deus por rebeldia declarada, mas porque vivem presos a ideias que parecem legítimas, mas foram semeadas pelo medo, pela dor ou pela mentira. Quantos vivem com pensamentos como: eu nunca vou mudar. Isso é quem eu sou mesmo. Eu tenho esse jeito difícil porque fui ferido demais. Essa ansiedade já faz parte de mim. Eu tento, mas Deus não me escuta. Perceba, esses pensamentos não são neutros, são declarações espirituais. E cada declaração repete um padrão mental que constrói uma prisão invisível. A mente é como um templo, ou é consagrada ao Senhor, ou se torna morada de pensamentos estranhos que usurpam o lugar de Deus, pensamentos que se tornam fortalezas. E fortalezas são estruturas, não se formam em um dia, mas com repetição constante. É um insulto aqui, uma rejeição ali, uma palavra amarga ouvida na infância, um abandono não compreendido. E pouco a pouco, essas experiências não tratadas se transformam em pensamentos recorrentes. Esses pensamentos se transformam em crenças. Essas crenças moldam sentimentos, e os sentimentos moldam decisões. Você entende? O pensamento errado lá no começo virou a colheita amarga que você vive hoje. E aqui mora um segredo espiritual. O inimigo sabe disso. Ele conhece o poder do pensamento muito mais do que muitos cristãos. Ele não precisa te prender com correntes físicas se conseguir manter sua mente convencida de que está derrotado. Ele não precisa te afastar de Deus se conseguir fazer você acreditar que Deus já te esqueceu. Ele não precisa colocar obstáculos externos se já conseguiu instalar dentro de você o medo de tentar. Satanás é especialista em sussurrar mentiras com aparência de verdade. Ele sabe usar suas lembranças, suas falhas, seus fracassos para te convencer de que você não merece viver livre. E uma vez convencido disso, você mesmo começa a fechar as portas que Deus abriu. Mas aqui está o ponto de virada. Você não foi criado para viver dentro de uma mente poluída. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus tem uma mente clara, santa, sábia, firme. Quando Jesus veio ao mundo, ele também pensava. Ele raciocinava, discernia, meditava. E em nenhum momento ele se rendeu à lógica do medo, da dúvida,
da comparação. Ele vigiava seus pensamentos e, por isso, venceu. Nós, como seguidores de Cristo, recebemos uma ordem clara. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Essa palavra sentimento no original grego é phroneo, que também pode ser traduzido como modo de pensar. Ou seja, Jesus nos chama a pensar como Ele pensa. E pensar como Ele pensa é viver com a mente purificada, discernindo o que vem de Deus e o que precisa ser arrancado. E talvez agora você esteja percebendo por que muitas coisas ainda não fluem na sua vida espiritual. Porque você tenta mudar hábitos, mas sua mente ainda está presa a justificativas antigas. Você tenta ter paz, mas sua mente ainda repete frases de culpa. Você tenta avançar, mas carrega dentro de si pensamentos que sussurram que não vale a pena, que é tarde demais, que você não é espiritual o suficiente. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer: isso precisa mudar, isso vai mudar, e vai começar agora. Para isso, é necessário um gesto de humildade e coragem. Começar a vigiar, diariamente, o que habita sua mente. Começar a capturar, nomear, confrontar e substituir os pensamentos que se tornaram inquilinos nocivos da sua alma. É como limpar um jardim. Você precisa arrancar as ervas daninhas, podar os galhos secos, jogar fora os frutos podres. Só assim a terra fica fértil para as sementes novas que Deus quer plantar. E o que são essas sementes? A palavra, o louvor, a oração, a gratidão, a esperança, a verdade. Cada versículo que você memoriza, cada oração sincera que você faz, cada momento em que você recusa a repetição da dor para declarar a promessa de Deus, tudo isso purifica, tudo isso expulsa os pensamentos antigos. Tudo isso prepara sua mente para ser um lugar onde o Espírito Santo tenha prazer em habitar. Hoje comece com um simples exercício espiritual. Ao perceber um pensamento negativo, destrutivo ou acusador, pare imediatamente. Olhe para ele com os olhos da fé e diga: esse pensamento não pertence ao meu Deus. Ele não tem direito de habitar em mim. Depois, substitua. Recite um versículo. Cante um louvor. Lembre-se de uma promessa. Declare em voz alta o que o céu já disse sobre você. Faça isso quantas vezes for necessário, porque pensamento não vigiado se transforma em prisão, mas pensamento vigiado se transforma em liberdade. E lembre-se, o seu Deus é especialista em renovar mentes. Ele purificou a de Davi após o pecado, restaurou a de Pedro após a negação, ressignificou a de Paulo após anos de perseguição. E Ele quer fazer isso com você hoje. Se você deixar. Você está pronto para isso? Está disposto a declarar guerra contra os pensamentos que te paralisam? Está pronto para purificar o altar da sua mente? Então continue comigo, porque o próximo passo vai confrontar algo ainda mais profundo. 2. Quando os pensamentos viram fortalezas, e a verdade de Deus é deixada do lado de fora. Você já se deu conta de como um pensamento pode se transformar em uma verdade absoluta dentro de você, mesmo que não tenha sido Deus quem o plantou? Sim. É assim que se formam as chamadas fortalezas espirituais, estruturas mentais erguidas com base em mentiras repetidas, memórias não tratadas, dores não resolvidas, e vozes do passado que você ainda escuta em silêncio. E o mais perigoso dessas fortalezas é que elas não gritam. Elas sussurram suavemente todos os dias. Elas não parecem erradas, parecem normais. E é justamente aí que reside seu poder, no disfarce. A Bíblia nos alerta sobre isso de forma clara e incisiva. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, Paulo diz que as armas da nossa milícia são espirituais e que são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Repare, ele não diz que essas fortalezas estão no mundo. Ele diz que elas estão dentro de nós, dentro da nossa mente.
São pensamentos que com o tempo se solidificaram, e quanto mais sólidos se tornam, mais difíceis de serem removidos, a não ser por intervenção espiritual. Agora reflita comigo. O que há dentro de você que está mais forte do que a palavra? Talvez você diga nada, mas e aquele pensamento que diz que você nunca vai ser curado? Aquela voz interna que repete que você sempre estraga tudo? Aquela convicção silenciosa de que a sua história é pequena demais para Deus se importar? Tudo isso são fortalezas. E toda fortaleza tem uma função: te proteger de algo. Mas essas, ao contrário de proteger, te aprisionam. Elas se levantam como muros para impedir que a verdade de Deus entre e cure. São sistemas mentais de defesa, que na prática viraram prisões emocionais. Veja, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, Marcos capítulo 5, versículos 25 a 34. 12 anos sofrendo com uma enfermidade. 12 anos ouvindo médicos dizendo que não havia mais o que fazer. 12 anos sendo considerada impura, indesejada, invisível. Quantas fortalezas poderiam ter se formado em sua mente? Quantos pensamentos como, eu não sou digna, isso é um castigo, não adianta mais. Mas naquele dia, algo quebrou. Um único pensamento diferente nasceu. Se eu apenas tocar na orla do manto dele, serei curada. Esse pensamento não veio da medicina, não veio da lógica, veio da fé. E foi justamente ele que destruiu, em segundos, uma fortaleza que levava anos para se manter. Você entende? Um pensamento de fé pode derrubar anos de pensamentos de derrota. Mas é preciso coragem. Coragem para identificar quais são os seus muros. Coragem para olhar com sinceridade para dentro e perguntar: que tipo de mentira eu tenho repetido como se fosse verdade? Coragem para admitir que há áreas onde você ainda não permite que a palavra entre com liberdade. E coragem, sobretudo, para deixar o Espírito Santo trabalhar, mesmo que isso signifique abrir portas que você preferia manter fechadas. Essas fortalezas muitas vezes são formadas com base em fatos verdadeiros, mas não em interpretações divinas. Sim, você pode ter sido rejeitado, mas isso não significa que é indigno de amor. Você pode ter falhado, mas isso não significa que está desqualificado. Você pode ter crescido ouvindo que não era suficiente, mas isso não significa que Deus pensa o mesmo. A verdade de Deus não depende do que você viveu. A verdade de Deus depende do que Ele declarou. E Ele declarou que você é escolhido, amado, perdoado, capacitado, selado com o Espírito. Agora, olhe para dentro. Quais são as frases que você mais repete mentalmente quando erra? Quando se frustra? Quando se olha no espelho? Quando pensa no futuro? São frases que te aproximam da palavra ou que reforçam os muros da prisão? Lembre-se, toda fortaleza espiritual tem um portão de entrada. E esse portão quase sempre é aberto por pensamentos não vigiados. É uma crítica que você nunca esqueceu. É uma comparação que você começou a fazer ainda na adolescência. É um abandono que você racionalizou, mas nunca curou. É um não que você ouviu e que se transformou em você não é digno. E aos poucos a mente vai cedendo território. Vai erguendo tijolos invisíveis que se tornam argumentos, justificativas e até mesmo doutrinas internas que contradizem o que Deus diz. Mas existe uma boa notícia. Toda fortaleza pode ser destruída. Não com força humana, não com repetição de frases positivas, mas com as armas espirituais que Deus nos deu. A oração constante, o jejum como disciplina de alinhamento, confissão sincera diante do Senhor, o louvor que silencia a voz do medo, a meditação na palavra até que ela se torne carne dentro de você. Cada uma dessas práticas é um golpe espiritual contra os muros antigos que te cercam. O Espírito Santo não quer apenas visitar sua mente, ele quer habitá-la, e ele só habita em lugares consagrados. Então, se há fortalezas, elas precisam cair. Se há muros, eles precisam ser derrubados.
Se há pensamentos altivos, precisam ser levados cativos à obediência de Cristo. E isso começa com a sua rendição. Hoje, você pode fazer isso. Comece reconhecendo o que dentro de você ainda resiste à verdade. Ore pedindo que Deus revele quais pensamentos ainda governam sua forma de ver a vida. Declare em voz alta que a sua mente pertence ao Senhor e que nenhuma estrutura mental antiga terá mais domínio sobre você. Porque lembre-se, as fortalezas mais difíceis de derrubar são aquelas que você aprendeu a chamar de minha personalidade. Mas quando você entrega sua personalidade à cruz, quando você submete sua mente à mente de Cristo, quando você permite que a verdade entre, não há fortaleza que permaneça de pé. E esse é o próximo passo. 3. A renovação da mente é uma batalha diária e uma oferta viva a Deus. Você já percebeu como é fácil cair de novo nos mesmos padrões de pensamento mesmo depois de orar, jejuar e buscar a Deus com sinceridade? Por que isso acontece? Por que parece que a mente se contamina tão rapidamente mesmo após momentos de profunda conexão espiritual? A resposta está em um princípio que muitos ainda subestimam. A renovação da mente é um processo contínuo, diário e sacrificial. E mais que isso, é um ato de adoração. Sim, renovar a mente todos os dias é como levantar um altar secreto diante de Deus, onde os pensamentos antigos são queimados e novos pensamentos nascidos da palavra são colocados como oferta viva. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, não deixou espaço para dúvidas. Ele disse no capítulo 12, versículo 2: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Perceba, ele não disse para mudar de uma vez, mas para renovar, e esse verbo carrega a ideia de manutenção constante. Como quem cuida de um jardim. Todos os dias é preciso arrancar ervas, taninhas, regar a terra, proteger do sol em excesso e das pragas. Assim também é com a mente. Se você não cuidar dela com zelo, os velhos pensamentos retornam, as mentiras reaparecem, o caos interno se instala de novo. A renovação da mente exige disciplina espiritual. E disciplina, por definição, nunca é fácil. Você precisa lutar contra os impulsos automáticos, contra os gatilhos emocionais, contra os pensamentos recorrentes que tentam te puxar para trás. E isso não acontece só com os fracos. Acontece com todos, até com os mais espirituais. Porque a mente não se converte de uma vez. Ela precisa ser treinada. Ela precisa ser reeducada pela verdade. E isso leva tempo, persistência e muita entrega. É por isso que Paulo, no versículo anterior, Romanos 12, versículo 1, nos exorta: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora reflita, onde começa esse sacrifício? No corpo? Não. Começa na mente. Porque é na mente que decidimos se vamos ou não nos render. É na mente que escolhemos se iremos resistir ao pecado ou ceder à tentação. É na mente que determinamos o tom do nosso dia, a qualidade da nossa oração, a intensidade da nossa busca. É na mente que o culto racional se inicia. Renovar a mente é, portanto, um ato de culto. Não se trata apenas de pensar positivo. Trata-se de pensar como Deus pensa, de raciocinar com base na palavra, de filtrar tudo o que você ouve, vê e sente pela lente da fé. É como se, todos os dias, você tivesse que passar os seus pensamentos por um crivo sagrado e perguntar: isso glorifica a Deus? Isso edifica minha alma? Isso me aproxima da mente de Cristo ou me afasta dela? Infelizmente, muitos cristãos acham que ir à igreja e orar alguns minutos por dia é suficiente para manter a mente limpa. Mas continuam consumindo conteúdos tóxicos, assistindo programas que banalizam os valores do reino, mantendo conversas que espalham julgamento, crítica, malícia. Depois não entendem por que a paz não permanece, por que os pensamentos se tornam pesados,
Porque a mente parece um campo de batalha constante. Mas é simples. Não há como manter uma mente renovada se você continua abastecendo-a com tudo aquilo que a contamina. Por isso, o processo de renovação também passa por renúncia. Você precisa começar a dizer não para o que o mundo oferece. Não por legalismo, mas por santidade. Precisa abrir mão de certas distrações. Precisa deixar para trás algumas amizades. Precisa cortar conteúdos que te alimentam de ansiedade, comparação, orgulho ou luxúria. E, ao mesmo tempo, precisa preencher esse espaço com o que santifica. Com louvor, com palavra, com oração sincera, com silêncio, produtivo, com comunhão verdadeira. Renovar a mente é um ato de vigilância contínua. E essa vigilância precisa ser ativa. Como alguém que cuida de uma casa onde mora alguém muito importante. Imagine que Jesus está sentado no centro da sua mente. Agora pense, você deixaria qualquer pensamento entrar se soubesse que ele está ali? Você permitiria que conversas, imagens ou lembranças invadissem esse espaço sagrado? É com esse zelo que precisamos proteger o nosso altar mental. Porque quando a mente é tratada como um lugar santo, o espírito se manifesta com liberdade. E há algo muito poderoso que precisa ser dito. A renovação da mente transforma toda a sua vida. Sim, não é apenas um alívio momentâneo. É uma reconstrução profunda. Seus relacionamentos mudam, seu trabalho muda, sua forma de reagir, de tomar decisões, de enfrentar as provações muda. Porque você passa a viver com clareza. E a clareza é um dos maiores presentes de uma mente limpa. Clarity is spiritual oxygen. Sem ela, tudo se torna confuso, pesado, opaco. Com ela, até as dificuldades ganham propósito. Hoje, Deus está te chamando para esse nível de entrega. Para essa rotina espiritual onde a mente se torna altar, onde o pensamento vira oração, onde a disciplina se transforma em culto. Você não vai conseguir manter essa renovação com base na emoção. Vai precisar decidir. Vai precisar lutar contra si mesmo. Vai precisar lembrar todos os dias. Minha mente é território santo, e eu a ofereço como sacrifício vivo. E quando isso se tornar hábito, você vai começar a experimentar o que Paulo prometeu. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não como um conceito distante, mas como uma realidade interna que muda tudo ao redor. Essa é a jornada da verdadeira transformação. 4. Quando os pensamentos não são só pensamentos, mas armadilhas espirituais disfarçadas. Muitos acreditam que os pensamentos que surgem em sua mente são apenas ecos da própria consciência, reflexos neutros da vida cotidiana, ruídos inofensivos que podem ser ignorados. Mas o Evangelho nos revela algo muito mais sério, mais urgente, mais profundo. Existem pensamentos que não nascem em você. São armadilhas espirituais enviadas contra você. Eles não são meras ideias. São setas invisíveis, disfarçadas, de lógica ou emoção, que têm um único objetivo: desviar seu coração da vontade de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo escreve em Efésios, capítulo 6, versículo 16: Tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você entende a profundidade disso? Há pensamentos que chegam como flechas acesas, carregadas de engano, dúvida, medo, orgulho, autossabotagem. E se não forem interceptados pela fé, se não forem reconhecidos e rejeitados, penetram a alma, inflamam o espírito e logo se tornam parte da sua forma de pensar. Assim se instala uma prisão. Quantas vezes você já pensou algo que parecia verdadeiro, mas que, depois de um tempo, se revelou uma mentira destrutiva? Quantas vezes você acreditou em frases como: ninguém se importa comigo, Deus está em silêncio porque eu falhei, não há mais tempo para mim, eu sempre estrago tudo, isso nunca vai mudar. A mente humana, especialmente quando ferida, é vulnerável. E o inimigo das nossas almas sabe disso. Ele não precisa destruir seu corpo, nem sua família, nem seu ministério. Basta contaminar sua mente. O resto, a própria pessoa sabotará, por conta própria.
Essa é a tática do diabo desde o Éden. Ele não tocou em Eva, não a empurrou, não a feriu fisicamente. Ele apenas plantou um pensamento. Foi isso mesmo que Deus disse? Será que ele não está te escondendo algo? E com essa semente de dúvida, a queda começou. Porque o inimigo sabe que quem controla o pensamento, controla a direção. E isso nos traz a uma verdade crucial. Você precisa discernir a origem dos seus pensamentos. Precisa aprender a se perguntar: isso que estou pensando vem de Deus? Ou é uma seta do inimigo? Isso combina com a palavra ou contradiz o que o céu já disse sobre mim? Porque se você não vigiar, essas ideias envenenadas vão se disfarçar de sabedoria, vão parecer maturidade, prudência, proteção, mas na verdade são algemas. Pensamentos que dizem: seja mais duro, não perdoe. Você está certo em guardar essa mágoa. Não se expõe mais porque da última vez te feriram. Esses raciocínios podem até parecer lógicos, mas são frutos do medo, da dor, da incredulidade. A mente precisa de um filtro. E esse filtro é a palavra de Deus. Não existe outro. O que você pensa precisa ser confrontado com o que Deus já revelou. Não importa quão forte seja o pensamento, se não passar pela palavra, ele precisa ser recusado. Porque é assim que você começa a reconstruir sua mente sobre uma base firme. A Bíblia não é apenas um livro para ser lido. Ela é uma lente, um padrão, um escudo, um espelho. É ela que mostra o que é de Deus e o que não é. É ela que separa o que você é daquilo que te convenceram que você era. Mas não basta reconhecer os pensamentos tóxicos, é preciso substituí-los. A mente não vive em vácuo. Ela precisa de conteúdo. Se você tirar um pensamento destrutivo e não o substituir por uma verdade bíblica, outro pensamento destrutivo ocupará o espaço. Por isso, declare, fale, afirme. Crie o hábito de responder aos ataques mentais com a Escritura. Se o pensamento diz você não é amado, responda: está escrito com amor eterno eu te amei. Se diz você vai falhar de novo, declare: tudo posso naquele que me fortalece. Se diz Deus se afastou, proclame: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Lembre-se, Jesus venceu no deserto com 3 palavras: está escrito. Ele não dialogou com o tentador. Ele não raciocinou em cima das mentiras. Ele não tentou convencer o inimigo. Ele apenas respondeu com a verdade. E é isso que você precisa aprender a fazer. Calar as vozes com a voz de Deus. Mas isso exige prática e exige zelo. Porque hoje, o mundo oferece uma enxurrada diária de pensamentos prontos. Redes sociais, músicas, séries, podcasts, conselhos, filosofias baratas. E muitos cristãos estão se alimentando mais de conteúdos humanos do que da palavra. Estão permitindo que influenciadores e opiniões moldem seu pensamento. E depois se perguntam por que a mente está confusa, ansiosa, fraca. A resposta é clara. O alimento que você escolhe determina o estado da sua mente. Por isso, é hora de rever o que tem entrado. O que você está escutando? Com quem você está conversando? Que tipo de conteúdo você consome antes de dormir? Que tipo de palavras você tem repetido durante o dia? Cada um desses elementos molda seu campo mental e, aos poucos, define sua direção espiritual. Hoje, Deus está te dando uma arma, um discernimento, uma luz. Ele está dizendo: pare de aceitar como natural aquilo que é venenoso. Sua mente é minha, e eu quero purificá-la por completo. Mas para isso, você precisa vigiar com firmeza. Precisa levantar a espada. Precisa dizer não com coragem. Precisa declarar com autoridade: este pensamento não é meu. Não me pertence. Eu rejeito. Eu recuso. Eu expulso em nome de Jesus. A mente é um campo sagrado, e nenhum pensamento tem o direito de habitar ali sem ser examinado à luz da verdade. Porque onde há mentira, há destruição. Mas onde há verdade, há libertação. Você está disposto a lutar? Está disposto a filtrar cada pensamento
como um ato de fé? Está disposto a falar com autoridade sobre sua própria mente? Então continue essa jornada, porque no próximo passo, você vai descobrir como transformar seus pensamentos em uma forma poderosa de adoração. 5. Quando pensar se torna adorar, a renovação mental como louvor diário. Existe uma forma de adoração que não é feita com música, nem com palavras ditas em alta voz, nem com gestos visíveis, mas que talvez seja uma das mais profundas e constantes, a forma como você escolhe pensar. Sim, pensar, o simples, silencioso, íntimo ato de refletir, pode ser uma expressão sagrada de louvor, porque cada pensamento alinhado à palavra, cada ideia submissa ao Espírito, cada memória redimida pela graça, é uma oferenda no altar da mente. E isso, diante de Deus, tem um peso eterno. Paulo nos ensina essa verdade com autoridade em Romanos 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas é no versículo anterior, Romanos capítulo 12, versículo 1, que ele explica por quê. Para que ofereçais o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Perceba a conexão, transformação, da mente e adoração estão entrelaçadas. A maneira como você pensa é parte do culto que você oferece ao Senhor. Isso muda tudo, porque nos acostumamos a associar adoração com momentos específicos. Um louvor na igreja, uma oração, em lágrimas um culto com música suave ao fundo. E sim, tudo isso é maravilhoso. Mas e o restante do dia? E as horas em que você está sozinho, dirigindo, cozinhando, lidando com desafios? O que habita seus pensamentos nesses momentos? O que domina sua mente no silêncio da madrugada? O que você escolhe pensar quando ninguém está olhando? É ali que mora a verdadeira adoração. Não no palco, mas na intimidade dos pensamentos. E aqui está a revelação. Todo pensamento é um altar. Ou ele é erguido para Deus, ou para os ídolos do ego, do medo, da culpa, da ansiedade. Quando você pensa em algo repetidamente, com emoção e atenção, você está alimentando esse pensamento, está prestando culto. A pergunta é, a quem ou ao que você tem dedicado sua atenção mental? Muitos cristãos são cuidadosos com palavras, com atitudes, com aparência, mas relaxam com os pensamentos. Acham que pensar é algo privado, neutro, sem consequência espiritual. Mas Jesus, em Mateus 5, mostrou que até mesmo o que se passa no coração e na mente será julgado. Porque Deus vê o oculto. E no oculto da mente, muitos já se afastaram da presença sem perceber. Por isso a mente precisa se tornar um templo, um lugar de reverência, um espaço onde o Espírito Santo não é apenas um visitante ocasional, mas o hóspede permanente. Isso exige zelo, exige disciplina, exige intenção, porque pensamentos não se limpam sozinhos, eles precisam ser vigiados. Assim como um sacerdote cuidava do fogo do altar diariamente, você também precisa cuidar do fogo da sua mente, todos os dias. E como se faz isso na prática? 1. Comece o dia com consagração mental. Antes de abrir redes sociais, antes de responder mensagens, antes de mergulhar nas demandas, consagre sua mente. Diga: Senhor, esta mente é tua. Que hoje eu pense o que o Senhor pensaria. Que eu rejeite tudo o que não vem do teu Espírito. Que meus pensamentos sejam agradáveis a ti. 2. Use a palavra como âncora. Escolha um versículo por dia. Memorize. Medite. Repita ao longo do dia. Quando pensamentos de ansiedade surgirem, volte à palavra. Quando a raiva quiser invadir, volte à palavra. Quando a comparação quiser te dominar, volte à palavra. Cada versículo é uma rocha firme no meio da tempestade. 3. Transforme a gratidão em pensamento. Pense em 3 coisas pelas quais você é grato, todos os dias. Mas pense mesmo, com detalhes, com emoção, com profundidade.
Gratidão não é só falar obrigado, é meditar com amor em tudo o que o Senhor já fez. Isso purifica a mente. Isso muda o ambiente interno. Isso silencia a murmuração. 4. Confronte a toxicidade com coragem. Se surgir um pensamento que acusa, que humilha, que deforma sua identidade, confronte em voz alta. Eu não aceito esse pensamento. Eu sou filho de Deus. Eu sou lavado. Eu sou redimido. Eu sou templo. Eu sou amado. Não espere sentir fé. Declare para ativar a fé. 5. Encerre o dia com entrega. Antes de dormir, feche os olhos e ofereça sua mente a Deus novamente. Diga: Senhor, limpa os resíduos do dia. Apaga os pensamentos que não vieram de ti. Restaura minha mente enquanto eu durmo. Que o último pensamento do dia seja o teu amor. Isso, amado irmão, é adoração. É viver o Evangelho com a mente. É transformar pensamentos em incenso. É oferecer a Deus não apenas músicas, mas memórias. Não apenas lágrimas, mas lógica. Não apenas louvor falado, mas silêncio consagrado. E quanto mais você fizer isso, mais sua mente será parecida com Cristo. Mais sua visão será limpa. Mais suas decisões serão sábias. Mais suas reações serão serenas. Porque a mente que adora, vive em paz. Hoje Deus está te convidando a adorar de um jeito novo. Não apenas com a boca, mas com a consciência, com o jeito de pensar, com a forma de interpretar a vida. Ele está dizendo: Filho, me adora também com os teus pensamentos, porque eu estou aí, no secreto da tua mente, e é aí que eu quero fazer morada. Você aceita esse convite? Então continue comigo, porque no próximo passo, você entenderá como as palavras que você fala podem se tornar o espelho da mente que você tem. 6. O poder da palavra falada. Quando a boca molda os pensamentos. Há um mistério espiritual escondido em um princípio que muitas vezes é negligenciado até mesmo pelos cristãos mais devotos. A palavra que sai da sua boca não apenas revela o que está na sua mente, ela também molda o que sua mente passa a acreditar. Sim, o que você fala dia após dia tem o poder de formar estruturas internas de pensamento. E se essas palavras forem carregadas de culpa, medo, insegurança ou dúvida, sua mente será, pouco a pouco, transformada num espelho distorcido da verdade de Deus. Mas se suas palavras forem alinhadas à palavra do Altíssimo, então sua mente será purificada, e a verdade será fortalecida dentro de você como uma muralha espiritual que te protege contra as mentiras do inimigo. Jesus disse em Lucas capítulo 6, verso 45, a boca fala daquilo que está cheio o coração. E essa declaração vai além de um simples provérbio. Ela é uma chave espiritual, porque se o que você fala mostra o que está dentro, então o que você repete continuamente tem o poder de aprofundar e enraizar ainda mais aquilo que já está ali. Em outras palavras, suas palavras não apenas saem da sua mente, elas também voltam para ela, como sementes que reforçam o conteúdo do solo. É por isso que você precisa ser extremamente vigilante com o que diz sobre si mesmo. Quantas vezes você já se ouviu dizendo, mesmo sem perceber, eu sou muito difícil de lidar. Nada dá certo para mim. Minha cabeça vive confusa. Eu nunca vou conseguir mudar. Eu não tenho mais esperança. Essas frases aparentemente inofensivas são como decretos espirituais. Cada vez que você as pronuncia, você as carimba no seu inconsciente. E sua mente, que deveria ser um templo, passa a ser um arquivo de maldições verbais que você mesmo declarou. Mas o Espírito Santo quer te ensinar algo novo hoje. A boca pode ser purificadora. A fala, quando usada com sabedoria espiritual, é uma arma poderosa para a renovação da mente. E essa arma está em suas mãos, está nos seus lábios, está na sua escolha de quais verdades você vai declarar quando estiver cansado, quando estiver aflito, quando a mente estiver cercada
de vozes confusas. Olhe o que diz Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Os que a amam comerão do seu fruto. Essa não é uma metáfora poética. É uma lei espiritual. A língua pode construir fortalezas de luz ou cavernas de escuridão. E para que a mente seja de fato purificada, ela precisa ser regada todos os dias com declarações que venham da palavra de Deus. Isso exige prática, exige disciplina, exige substituição. Quando um pensamento tóxico surgir, não o guarde em silêncio. Fale contra ele. Declare a verdade. Faça como Jesus fez no deserto. Responda aos pensamentos errados com as Escrituras. Diga com firmeza: eu tenho a mente de Cristo. O Senhor é a minha paz. Fui chamado para vencer. Fui liberto pelo sangue do Cordeiro. Minha mente é território santo. Essas declarações não são mágicas, são espirituais. E sua repetição diária é um exercício de santificação mental. Com o tempo, a sua mente começará a se alinhar àquilo que sua boca proclama. E o que antes era só fé, se tornará experiência. O que antes era só esperança, se tornará transformação real. Davi, o homem segundo o coração de Deus, entendia esse princípio. Nos Salmos ele falava com sua própria alma. Ele dizia: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Salmo 42, versículo 5. Ele não esperava sua mente melhorar para falar. Ele falava para que sua mente melhorasse. Ele ensinava a alma a lembrar, a esperar, a confiar. E esse é o chamado para você hoje. Ensine seus pensamentos a se submeterem ao Senhor através das palavras que você escolhe proferir. E mais, use suas palavras para edificar os outros também. Porque aquilo que você fala para o próximo também volta como reflexo para a sua própria mente. Quando você abençoa alguém, você está semeando luz em si mesmo. Quando você encoraja um irmão, você reforça dentro de si o poder da graça. E quando você amaldiçoa, julga, reclama, critica, você está envenenando o ambiente interno do seu espírito. Você precisa tomar uma decisão. Sua boca será uma fonte de vida, ou um canal de contaminação mental. Porque não dá para ter uma mente limpa com uma língua suja. Não dá para esperar pureza nos pensamentos, enquanto se alimenta a alma com palavras de derrota, de reclamação, de pessimismo. Se você deseja avançar no processo de purificação da mente, então a disciplina das palavras precisa ser abraçada com seriedade. Comece pequeno. Escolha um versículo, um louvor, uma oração. Repita em voz alta todos os dias. Diga, mesmo quando não sentir. Fale, mesmo quando parecer que não está funcionando. Porque, no mundo espiritual, a repetição da verdade planta raízes profundas. E quando a verdade se torna raiz, nenhuma mentira consegue mais permanecer. Por isso, declare agora mesmo: eu consagro minha boca ao Senhor. Que tudo o que eu disser a partir de hoje alimente minha mente com luz, fé e verdade. Se você fizer isso com sinceridade, a transformação será inevitável. Porque a boca purificada conduz à mente santificada, e a mente santificada se torna a morada do Espírito. 7. A reconstrução da mente exige paciência, vigilância e obediência espiritual. Purificar a mente é um processo, mas mais do que isso, é um processo que exige reconstrução. Porque muitas vezes, depois de identificar os pensamentos tóxicos, depois de confrontar as mentiras do passado, depois de silenciar as vozes da comparação e da culpa, a mente precisa ser reconstruída como um templo que foi violado, mas que voltará a ser sagrado. E reconstruir exige mais do que emoção, exige paciência, vigilância e obediência espiritual. E talvez esse seja o ponto onde muitos desistem. Porque estão dispostos a orar com fervor, a jejuar com intensidade, a clamar com lágrimas, mas não conseguem esperar. Não conseguem sustentar o processo. Querem ser curados em um dia de tudo o que foi acumulado durante anos. Mas o reino de Deus não se edifica com pressa. Ele se edifica com perseverança.
Lembre-se da reconstrução de Jerusalém nos dias de Neemias. As muralhas estavam destruídas, o povo desanimado, os inimigos zombavam. Mas Neemias não se rendeu ao caos. Ele chorou, orou, jejuou, e então se levantou com um plano, com uma estratégia, com uma visão. E mesmo enfrentando oposição, ameaças, cansaço e conspirações, ele não parou. Dia após dia, tijolo por tijolo, ele reconstruiu o que parecia perdido. E é exatamente assim com a mente. Cada pensamento santo, cada meditação na palavra, cada oração de entrega é como um tijolo espiritual que vai restaurando as muralhas internas. Neemias capítulo 4, versículo 17, diz que os que edificavam o muro, e os que traziam cargas, e os que carregavam, com uma das mãos faziam a obra e com a outra seguravam a espada. Esse versículo é uma metáfora perfeita para o processo de reconstrução da mente. Com uma mão, você edifica, lê a palavra, ora, perdoa, recomeça. Com a outra, você combate, rejeita mentiras, resiste ao medo, silencia a comparação, vence a tentação. É um trabalho duplo, e ele exige vigilância constante, porque não basta começar bem, é preciso continuar firme. O inimigo sabe que, se não puder impedir você de iniciar, ele tentará impedir você de concluir. E para isso ele lançará distrações, impaciência, desânimo, acusações, tudo para fazer você acreditar que nunca vai conseguir mudar, que sua mente sempre voltará aos velhos padrões, que sua dor sempre será maior que sua fé. Mas essas são mentiras que precisam ser destruídas, com paciência, com vigilância e com obediência. Paciência, porque a mente humana foi feita para ser moldada aos poucos. Deus não está com pressa. Ele não se impressiona com intensidade momentânea. Ele se agrada da constância silenciosa, daquele que escolhe ser fiel mesmo quando não sente nada, daquele que continua mesmo quando parece que nada mudou. A paciência não é passividade, é resistência espiritual. E ela é indispensável quando se trata de reconstruir. Vigilância, porque uma mente em reconstrução é vulnerável. O terreno foi revirado. As estruturas antigas foram quebradas. A casa está em reforma. E é nesse momento que o inimigo mais tenta agir. Ele sussurra pensamentos como: você nunca vai mudar. Essa fase vai passar e tudo voltará ao que era antes. Não adianta lutar contra a sua própria cabeça. Mas esses sussurros precisam ser combatidos com a palavra e com a vigilância. Jesus mesmo disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus capítulo 26, versículo 41. E essa vigilância não é só contra o pecado visível, é contra os pensamentos que se travestem de verdades, mas são laços invisíveis. Obediência espiritual, porque o processo de reconstrução nem sempre será confortável. Deus pode te pedir para mudar hábitos que você gosta, para romper ciclos que te dão falsa segurança, para abrir mão de conteúdos, relacionamentos ou ambientes que alimentam o que precisa morrer. E a obediência aqui será o maior teste da sua entrega. A mente não se purifica por desejo, ela se purifica por submissão. E essa submissão é revelada quando você obedece mesmo sem entender. Quando você diz sim, mesmo sem saber o que virá depois. Quando você confia mais na voz do Espírito do que nas evidências visíveis. A reconstrução da mente é como a de um templo antigo. Primeiro é preciso derrubar o que está rachado. Depois limpar os escombros. Em seguida reforçar os alicerces. Só então começam a subir as paredes. Só então se pode colocar o altar. Só então a glória pode voltar a habitar. E se o templo do Antigo Testamento exigia santidade e reverência, quanto mais o templo da sua mente, onde o Espírito Santo deseja fazer morada, mas há uma promessa: sede transformados pela renovação da vossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Esse é o destino de quem persevera no processo. Ser transformado. Ser renovado. Ser reposicionado na vontade perfeita de Deus.
Sua mente deixará de ser um campo de guerra para ser um jardim. Deixará de ser um depósito de ruídos para ser um lugar de revelação. Deixará de ser o esconderijo da dor para ser o trono da paz. Hoje o Senhor está te chamando a abraçar o processo, a não ter medo do tempo que leva, a não desistir quando parecer que nada está mudando, porque Ele é o mestre da reconstrução. E se você permanecer, Ele reconstruirá com perfeição. Diga agora mesmo em seu coração: Senhor, estou disposto a reconstruir contigo. Ainda que leve tempo, ainda que doa, eu não vou parar. Porque quem continua, colhe. Quem persevera, transforma. E quem reconstrói a mente, prepara o coração para milagres duradouros. 8. O silêncio interior. A chave que destranca os portões da revelação divina. Há algo na caminhada espiritual que poucos compreendem profundamente: o poder do silêncio interior. Em um mundo que grita, que exige respostas imediatas, que enche a mente com notificações, ruídos e estímulos incessantes, aprender a calar por dentro se tornou uma das tarefas mais difíceis e, ao mesmo tempo, uma das mais espirituais. Porque, por mais paradoxal que pareça, há verdades que Deus só revela no silêncio. Sim, é no silêncio que a mente começa a decantar. É no silêncio que os pensamentos mais barulhentos perdem força. É no silêncio que a alma pode finalmente ouvir. E não apenas ouvir palavras, mas captar a intenção, o sopro, o sussurro de Deus. Lembra de Elias? Ele viu vento, terremoto, fogo. Mas o Senhor não estava ali. Foi no murmúrio suave que Deus se manifestou. Porque o Espírito não compete com o barulho. Ele espera o silêncio. Mas aqui está o desafio. A maioria das pessoas não suporta o silêncio porque ele revela o que está oculto. Quando tudo se cala ao redor, os pensamentos gritam, as memórias retornam, as culpas sobem, as inquietações se agitam, e é por isso que tantas pessoas fogem do silêncio, porque ele confronta. Mas o mesmo silêncio que confronta também cura, porque o silêncio não é ausência, é presença. É o espaço onde Deus sonda e sara. O salmista compreendia esse princípio. Em Salmos 46, versículo 10, ele escreveu com clareza divina: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse versículo é mais do que um convite à calma. É uma revelação de como o conhecimento profundo de Deus acontece. Aquietar-se é a condição para saber. Enquanto o coração está inquieto, a mente está confusa. Mas quando há quietude, há clareza. E quando há clareza, há revelação. A mente purificada precisa aprender a habitar o silêncio, porque o silêncio é uma escola espiritual. É nele que você começa a discernir a diferença entre a sua voz, a voz do inimigo, e a voz do Espírito. É nele que as máscaras caem, que os medos se revelam, que as respostas ganham forma. É nele que Deus fala aquilo que não pode ser dito em meio ao caos. Muitos cristãos vivem uma fé barulhenta, oram alto, clamam alto, vivem rodeados de mensagens, cultos, vídeos, mas não se permitem estar em silêncio diante de Deus, não como quem desliga o mundo exterior, mas como quem aquieta o mundo interior. E por isso sentem que Deus está distante, que as orações não são respondidas, que a mente continua carregada. Mas talvez o problema não seja a ausência de Deus, seja a ausência de silêncio. Jesus, o Filho de Deus, muitas vezes se retirava para lugares desertos, não apenas para orar, mas para silenciar, para estar a sós com o Pai, para esvaziar o coração das pressões e renovar a mente com a presença. E se até ele, que era cheio do Espírito, fazia isso, quanto mais nós precisamos aprender a praticar o silêncio interior como um hábito sagrado. O silêncio, nesse contexto, não é passividade, é postura de escuta, é atitude de rendição. É como um servo que se ajoelha e aguarda as instruções do rei. E nesse lugar Deus fala não com voz de trovão, mas com revelações sutis que transformam. Ele mostra caminhos. Ele traz convicções. Ele responde orações antigas. Ele revela
propósitos. Mas só fala com quem está disposto a parar de falar e começar a escutar. A mente que não sabe silenciar se torna confusa, vive em ruído constante, e um coração confuso dificilmente consegue confiar. Por isso, o silêncio é também um ato de fé. Quando você silencia, está dizendo: eu não preciso entender tudo agora. Eu não preciso controlar tudo agora. Eu apenas preciso estar aqui e confiar que o Senhor está comigo. E essa fé silenciosa é mais poderosa do que 1000 palavras ditas por obrigação. Talvez você precise mais do que nunca de um tempo assim. Um tempo para sair do automático, para fechar os olhos sem distrações, para respirar profundamente e dizer: Senhor, fala, estou ouvindo. Talvez nesse silêncio, lágrimas surjam, lembranças também. Mas deixe vir, porque é nesse espaço que a cura começa. É nesse intervalo que Deus limpa. É nessa pausa que o Espírito ministra. Comece com poucos minutos, sem pressa, sem expectativas irreais. Apenas esteja ali, disponível, vulnerável, silencioso, e você verá. A paz começará a se instalar. Os pensamentos começarão a se organizar. As decisões começarão a fazer sentido. Porque o silêncio, quando habitado pelo Espírito Santo, se transforma em voz profética. Hoje o Senhor está te ensinando que a mente purificada também precisa de pausas, de espaços vazios para que Ele possa preencher, de intervalos sagrados onde o céu se encontra com a terra, dentro de você. A purificação não acontece apenas nas palavras, mas também no silêncio. Então, abrace esse princípio. Ame o silêncio. Busque o silêncio. Valorize o silêncio, porque é nele que as maiores revelações nascem. 9. A vigilância dos pensamentos. Como discernir as armadilhas mentais antes que virem prisões espirituais? Um dos maiores perigos da vida espiritual é negligenciar o que se passa dentro da própria mente. Muitos cristãos dedicam tempo para jejuar, orar, servir, frequentar cultos, mas deixam suas mentes à deriva, como se o pensamento fosse uma terra sem dono. E é exatamente aí que o inimigo trabalha, porque ele não precisa derrubar o corpo quando consegue envenenar a consciência. Ele não precisa fechar portas externas quando consegue aprisionar a alma por dentro. É por isso que a palavra de Deus insiste tanto na vigilância. Jesus disse aos seus discípulos no jardim do Getsêmani: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus capítulo 26, versículo 41. E aqui, vigiar não significa apenas olhar para fora. Significa observar o que nasce dentro. Vigiar os pensamentos, discernir as intenções, captar os primeiros sinais de contaminação espiritual. Porque tudo começa assim, com um pensamento aparentemente inofensivo, que se transforma numa mentira e logo se torna uma prisão. Quantas vezes você já se pegou alimentando ideias como: Deus está demorando, talvez Ele tenha se esquecido de mim, acho que minha oração não faz diferença, nada nunca muda para mim, e nem percebeu que essas frases são setas mentais lançadas contra a sua fé? O inimigo não precisa gritar, ele sussurra. Ele planta uma dúvida sutil, uma insatisfação leve, uma comparação inocente. E com o tempo, isso cresce, se enraiza, molda decisões e rouba bênçãos. É por isso que a mente precisa ser vigiada como uma torre de guarda espiritual. Você precisa aprender a patrulhar seus pensamentos como quem patrulha os muros de uma cidade sagrada. O que entra, o que permanece, o que é tolerado, o que é expulso. Como Paulo ensina em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essa é uma imagem poderosa. Levar cativo é prender, interrogar, julgar cada ideia que nasce na sua mente. Não se trata de paranoia, mas de zelo espiritual. Imagine sua mente como um campo sagrado. Cada pensamento que pisa nesse campo precisa ser questionado. Você glorifica a Deus? Você fortalece minha fé? Você me leva à paz ou à confusão? Você está de acordo com a palavra? Ou nasceu da dúvida, da raiva,
da comparação. Se a resposta for negativa, esse pensamento precisa ser removido imediatamente, porque pensamentos não confrontados se tornam sentimentos. E sentimentos não tratados se transformam em decisões erradas, que mais tarde viram arrependimento. O que muitos não percebem é que o maior ataque espiritual não acontece no escândalo, acontece no silêncio dos pensamentos. E por isso, a vigilância é uma forma de oração contínua. Você ora quando pensa certo. Você adora quando recusa o pensamento impuro. Você honra a Deus quando rejeita o pensamento de vingança. Cada vez que você diz, "Isso não vem do céu", e rejeita uma ideia contrária à palavra, você está adorando com sua mente. Mas para vigiar, é preciso reconhecer os padrões. E cada pessoa tem seus próprios padrões mentais de ataque. Para alguns é a dúvida, para outros a ansiedade, para outros o orgulho disfarçado de opinião, para outros ainda, o ressentimento que sempre volta. Você precisa mapear suas próprias armadilhas mentais. Quais pensamentos sempre voltam para te paralisar? Que tipo de ideia sempre surge antes de uma decisão ruim? Que voz interna tenta te sabotar quando você está prestes a obedecer a Deus? Esses padrões precisam ser identificados, confrontados e substituídos com a verdade da Escritura. Vigiar é também ter consciência espiritual. É saber que nem todo pensamento que parece seu, de fato vem de você. Há pensamentos que são sopros do inimigo. Há pensamentos que vêm do ambiente, da mídia, de conversas vazias. Há pensamentos que brotam do cansaço, da fome, do desânimo. E você precisa saber discernir a origem. Porque o discernimento mental é um dom que precisa ser treinado com prática espiritual. Jejum, oração, leitura da palavra, silêncio interior. Tudo isso afina o ouvido espiritual para identificar quando algo estranho tenta se alojar na sua consciência. E quando o pensamento for recorrente? Quando você lutar contra a mesma ideia negativa todos os dias? A resposta é a perseverança. Como em Neemias, quando tentavam sabotar a reconstrução dos muros, os inimigos vinham de todos os lados. Mas Neemias dizia, "Estou fazendo uma grande obra e não posso descer." Neemias capítulo 6, versículo 3. Essa frase precisa se tornar seu lema mental. Quando o pensamento de desistência vier, declare, "Não posso descer." Quando a tentação de se comparar surgir, diga, "Não posso descer." Quando a dúvida se aproximar, repita, "Não posso descer." Porque você está construindo algo grande, uma mente renovada, um altar interno, uma consciência cheia da presença de Deus. E lembre-se, pensamento não tratado vira comportamento. Por isso, a vigilância é a proteção da sua fé. Ela que impede que a mentira entre, que o medo domine, que a dúvida envenene. É ela que mantém a clareza, a paz, a convicção. E quando a vigilância é constante, o inimigo não encontra brechas. A mente se torna um lugar seguro, um santuário, um território santo. Hoje, o Espírito Santo está te chamando para uma nova postura. Vigiar a sua mente como quem guarda um tesouro. Porque é exatamente isso que ela é. E quem protege esse tesouro recebe mais revelação, mais paz, mais direção. Porque a mente purificada é também a mente preparada para receber tudo aquilo que Deus ainda quer fazer. 10. A mente como portal de fé. Quando os pensamentos se alinham com os céus, a vida inteira muda. Existe uma realidade espiritual que poucos compreendem em profundidade. A mente é um portal, um lugar de acesso, um canal por onde transitam diariamente ideias, percepções, revelações e também ataques, dúvidas e influências externas. Tudo o que entra pela mente afeta o coração, e tudo o que é crido com o coração acaba moldando a realidade ao redor. Por isso o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 10, versículo 10, "Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Mas antes de o coração crer, a mente precisa ouvir."
A fé, como está escrito no versículo anterior, vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. Ou seja, o que a mente absorve tem o poder de abrir ou bloquear o portal da fé. Quando sua mente está cheia de pensamentos alinhados com o céu, pensamentos de confiança, de verdade, de obediência, de esperança, sua fé cresce. Suas orações se tornam mais ousadas. Seu espírito se alinha com a vontade de Deus. Você passa a esperar o impossível com naturalidade, e o sobrenatural começa a acontecer como consequência. Porque quando a mente se curva à palavra, o milagre se aproxima. É por isso que o inimigo ataca a mente com tanta insistência. Ele sabe que não precisa impedir você de orar. Basta convencer sua mente de que a oração não funciona. Não precisa impedir você de ir à igreja. Basta convencer sua mente de que Deus está distante. Não precisa calar sua boca. Basta convencer sua mente de que sua voz não tem peso espiritual. E uma vez que esses pensamentos se instalam, o portal da fé começa a se fechar. A fé se torna tímida. O clamor se torna vago. A certeza cede espaço à hesitação. Mas há uma chave poderosa que precisa ser entregue aqui. A mente treinada pela palavra se torna um canal aberto para o céu. Assim como uma antena bem ajustada capta com clareza a frequência correta, uma mente disciplinada espiritualmente se torna sensível às direções do Espírito Santo. E é nesse ponto que o nível da vida cristã muda. Porque você começa a perceber que sua fé não está limitada aos momentos de culto, de jejum ou de leitura. Sua fé passa a fluir nos pensamentos mais simples do dia. Você passa a pensar com fé, a raciocinar com fé, a tomar decisões com fé, a interpretar os fatos com fé. Isso é o que Paulo chama de ter a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Uma mente que não reage como o mundo, mas que discerne espiritualmente todas as coisas. Uma mente que, diante de um diagnóstico médico, pensa primeiro na soberania de Deus. Que, diante de um problema financeiro, enxerga a fidelidade do provedor. Que, diante de uma crise, lembra que Jesus está no barco. Essa mente não é conquistada do dia para a noite. Ela é moldada, forjada, treinada com base na palavra e sustentada pela comunhão diária com Deus. E aqui vem uma revelação profunda. A mente alinhada com o céu antecipa o mover de Deus. Ela discerne antes que o milagre aconteça. Ela sente a nuvem de glória se aproximando. Ela pressente que a bênção está a caminho, mesmo quando os olhos naturais não veem nada. Por isso, muitas vezes o Espírito Santo incomoda você a orar por algo aparentemente sem sentido. Porque sua mente, já sensível à presença, capta sinais que o corpo ainda não detectou. Isso é maturidade espiritual. Isso é caminhar pela fé. Não pelos sentimentos nem pelas circunstâncias, mas pelo que o céu está dizendo. E como isso muda a vida prática? Muda tudo. Porque uma mente alinhada com os céus vive em paz, mesmo quando tudo parece desabar. Vive com propósito, mesmo em meio às incertezas. Vive com ousadia, mesmo quando a lógica aponta para o fracasso. Porque a mente cheia da verdade não se abala com as mentiras do mundo. Não cede às manipulações emocionais. Não se deixa seduzir por atalhos espirituais. Ela permanece firme. E por isso, atrai a presença de Deus. Porque o Senhor habita onde há fé. E a fé habita onde os pensamentos estão firmados nele. O salmista Davi, homem segundo o coração de Deus, sabia disso. Em Salmos 16, verso 8, ele declara: Tenho sempre o Senhor diante de mim. Porque está à minha direita, não serei abalado. Veja, Davi não diz que está vendo o Senhor fisicamente. Ele diz que o mantém diante de si mentalmente. Em outras palavras, minha mente está fixada em Deus. E é isso que o protege. É isso que o torna inabalável. Porque quando a mente está ancorada em Deus, nada do que acontece fora pode destruir o que ele está fazendo por dentro. Talvez seja essa a chave que faltava para você. Focar a mente, todos os dias, no que o céu está dizendo.
Acordar e perguntar: Senhor, o que queres que eu veja hoje? O que o teu Espírito está tentando me ensinar? Dormir perguntando: onde eu deixei o inimigo me enganar nos pensamentos hoje? O que preciso alinhar com a tua vontade? Essas pequenas perguntas feitas com sinceridade abrem o portal. E quando a mente se entrega, a fé floresce. E quando a fé floresce, a realidade muda. Hoje, o Espírito Santo quer habitar de forma mais profunda na sua mente. Ele quer usar seus pensamentos como canais de sabedoria, de consolo, de intercessão, de profecia. Ele quer te mostrar o que olhos não veem, o que ouvidos não ouvem, o que a lógica não explica. Mas para isso, você precisa permitir que Ele governe seus pensamentos, que Ele direcione os seus raciocínios, que Ele lave, limpe, redirecione tudo aquilo que ainda não está alinhado com o céu. Porque uma vez que a mente se alinha, o milagre encontra caminho. Conclusão: a partir de hoje seus pensamentos não andarão mais sozinhos. Se você chegou até aqui, não tenha dúvida. Deus está agindo em sua mente. Sim, porque somente os corajosos espiritualmente permanecem até o fim de uma jornada como esta. Muitos buscam respostas rápidas, soluções imediatas, palavras suaves que não confrontam. Mas você escolheu mergulhar fundo. Você escolheu olhar para dentro. Escolheu permitir que o Espírito Santo tocasse em áreas da sua consciência que talvez estivessem escondidas há anos, esquecidas, ignoradas ou mesmo protegidas como fortalezas. E isso, meu irmão, minha irmã, é um ato de fé, um ato de cura, um ato de libertação. Hoje você não apenas assistiu a um vídeo, você participou de uma batalha espiritual, uma guerra invisível travada dentro da mente. E o simples fato de ter permanecido até o fim é uma prova de que a luz venceu, que a palavra se firmou, que a verdade encontrou espaço. E a partir deste momento, os seus pensamentos não caminharão mais sozinhos. Eles serão acompanhados pelo discernimento, guiados pela revelação, corrigidos pela Escritura e inspirados pela presença do Espírito Santo, que agora tem liberdade para habitar em cada canto da sua mente. Você ouviu sobre os perigos do medo, das fortalezas mentais, das comparações silenciosas, das memórias que aprisionam, dos ambientes que contaminam. Foi confrontado com a realidade de que a mente pode ser tanto um campo de batalha, quanto um jardim onde florescem as promessas de Deus. E entendeu com clareza espiritual que a transformação não começa nas circunstâncias, começa no pensamento. Não começa no exterior, começa no interior. Não começa nas mãos, começa na mente. Agora eu quero te convidar a fazer um ato de fé, um gesto visível que simbolize tudo o que foi vivido aqui dentro. Comente agora, nos comentários, a frase: pensar com Cristo é a minha nova forma de viver. Não é apenas uma frase, é um pacto, uma aliança entre sua mente e a mente de Deus. É você dizendo ao céu e a si mesmo: a partir de hoje, eu não aceito mais viver com pensamentos que me afastam da minha identidade, da minha missão e da minha fé. E mais, vá até os comentários de outros irmãos e irmãs que escreveram a mesma frase. Escolha 2 nomes e declare sobre eles. Sua mente será restaurada dia após dia, até que só a luz permaneça. Porque este canal não é um monólogo, é um santuário virtual, uma comunidade de intercessores, um refúgio para os que precisam de apoio espiritual em meio a um mundo ruidoso, cansativo, acelerado e opressor. Se esta mensagem tocou profundamente a sua alma, curta este vídeo agora. Não é sobre vaidade, é sobre missão. Quanto mais curtidas, mais o algoritmo do YouTube entende que este conteúdo é relevante. E mais pessoas serão alcançadas. Pessoas que neste exato momento estão em colapso mental, afogadas em pensamentos de autodestruição, medo, angústia ou confusão. E um simples gesto seu pode ser a ponte entre o caos de alguém e a voz libertadora de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Mas não faça isso por costume. Faça como quem escolhe um caminho. Como quem entende que precisa de alimento diário, que não pode depender apenas do culto de domingo.
que precisa de direção durante a semana, de palavra viva que sustenta, de mensagens como esta que limpam, renovam, realinham. Este canal existe para isso, para ser presença espiritual, onde muitas vezes falta estrutura, para ser voz do céu onde não há pastoreio presencial. E você pode fazer parte desta missão. Não permita que esta experiência termine aqui. Continue assistindo aos vídeos. Continue caminhando conosco. Continue alimentando a sua mente com a verdade. Porque assim como o corpo precisa de nutrição diária, a mente também precisa de luz constante, de vigilância contínua, de declarações diárias, de pensamentos que vêm de Deus. E lembre-se, os pensamentos são como sementes. Eles florescem ou adoecem, dependendo de onde você os planta e de como os cuida. Mas agora você já sabe disso. E mais importante ainda, você já começou a agir. Começou limpando, organizando, realinhando. Começou nomeando seus inimigos mentais e declarando guerra espiritual contra eles. Começou a perceber que você não é refém do que pensa. Você tem autoridade sobre isso, e com Cristo pode reformar toda a sua consciência. Antes de terminar, te faço um último convite. Fique em silêncio por alguns minutos. Quando a música começar, não saia correndo para outro vídeo, para outra aba, para outra distração. Permita que a música de fundo penetre como bálsamo. Use esse tempo para adorar, para agradecer, para se entregar, e diga em voz baixa, mas com fé: Senhor, a partir de hoje minha mente é teu templo. Purifica, habita, reina. Deixe essas palavras ecoarem no seu coração. Permaneça nesse lugar espiritual mais um pouco. Respire com calma. Escute com a alma. Porque o Espírito Santo ainda está aqui, e ele quer continuar te guiando. Lembre-se disso todos os dias. Quem pensa com Cristo nunca mais pensa do mesmo jeito. Eu fico por aqui, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.